A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos a mais uma rubrica A Vida Continua. Hoje vamos falar de dois aspectos da sociedade. Vamos falar então de riqueza e de pobreza. É claro, na visão da doutrina espírita. Nós, caros amigos, vivemos numa sociedade onde os contrastes crescem de forma acelerada e causam grandes constrangimentos para toda a sociedade, para toda a humanidade. Riquezas convivendo lado a lado com a pobreza, a fama ao lado do anonimato, saúde ao lado da doença. Ou seja, o mundo é um acumulado constante de contradições que nos impacta diretamente e convivemos com estas contradições como se elas fossem naturais e devessem ser aceites por todos os indivíduos. No mundo contemporâneo encontramos inúmeras contradições, mas gostaríamos de destacar aquelas que estão vinculadas à convivência cotidiana, de riquezas materiais, do poder, do luxo, que convivem ao lado da pobreza, da miséria, da degradação. E nestas contradições percebemos como o nosso planeta ainda se ressente de estruturas morais mais sólidas, com tantas tecnologias, máquinas e equipamentos materiais, ou seja, uma parcela considerável da população vive na chamada indignidade, levando-nos a questionar os nossos valores éticos e morais. Dados divulgados por um economista de nome Thomas Piketty, autor do livro Capital do século XXI, revela-nos que 1% da população mundial possui mais de 25% de toda a renda mundial e, com isso, percebemos uma casta de pessoas que vivem em condições altamente privilegiadas, enquanto outros grupos vivem em condições precárias, passando provações das mais variadas, desde a ausência da comida, do dia-a-dia, até a ausência de esperanças e perspectivas, onde, de certa forma, o desespero, o medo e as incertezas ganham espaços crescentes na coletividade, afastando-os de Deus e colocando-os num limiar muito ténue entre uma vida honesta e a chamada marginalidade. Caros amigos e ouvintes, a doutrina espírita não critica a riqueza nem a acumulação, embora acredite que estes valores afastem os seres humanos dos valores mais consistentes da vida, levando a adotar e a viver valores altamente materialistas e a deixar de lado os valores espirituais, os mais importantes. Neste momento onde a riqueza ganha força no coração dos seres humanos e a busca por valores monetários passa a transformar-se na tónica geral dos indivíduos, na visão espírita, é aconselhável não se estimular, os excessos, como o excesso de dinheiro, o excesso de trabalho, o excesso de consumo, o excesso dos gastos. Todos são vistos como excessos materiais e devemos evitá-los para não nos contaminarmos e contaminar os valores mais sólidos de cada um de nós. O dinheiro, caros amigos e ouvintes, o dinheiro é positivo na sociedade e deve ser visto como um grande instrumento de geração de bem-estar social, no auxílio na construção de um futuro digno para os indivíduos, na melhora das condições alimentares da população. E o dinheiro abre novas perspectivas para indivíduos que muitas vezes vivem em condições em que até mesmo o sonho não lhe é possível.
Usar o dinheiro de forma correta e equilibrada é fundamental e isso sim deve ser estimulado. É pena que, em muitos casos, as pessoas não controlam mais os recursos monetários e por isso são por eles mesmos controlados como se fossem autênticas marionetes submetidas aos seus desejos mais íntimos. Numa questão do Livro dos Espíritos, a questão 814, o codificador Allan Kardec questionou o seguinte: Porquê é que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Eles respondem assim: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. A prova da riqueza e a prova da pobreza. Somos nós que as escolhemos. Neste mundo marcado pelo poder e pela força da matéria, muitos indivíduos desprovidos de recursos financeiros revoltam-se, vejam só, revoltam-se contra Deus. A maioria não se lembra que quando estava no mundo espiritual, antes de reencarnar, escolheu essa mesma privação financeira como forma de conseguir êxito nesta existência corpórea. Porque provavelmente fez uso e abuso do mesmo e agora escolheu a privação. E tanto a prova da pobreza quanto a da riqueza são difíceis testes para todos nós. Enquanto a miséria pode provocar a revolta contra a providência divina, a riqueza, por seu lado, incita aos excessos de toda a ordem, ao culto dos valores materiais e ao afastamento das promessas feitas anteriormente por nós mesmos. Dispondo de maiores recursos financeiros e meios para fazer o bem, o rico, não o fazendo, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável, acumulando dívidas no retorno à pátria espiritual. Deus experimenta o pobre pela resignação. Quando este se rebela, passa a acumular mais desequilíbrios espirituais. Deus experimenta-nos a resignação, caros amigos e ouvintes. O rico é experimentado pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder económico e financeiro. Pelas facilidades que a riqueza e o poder proporcionam ao ser humano, muito espinhosa torna-se esta prova, pois normalmente incita-o a apegar-se à matéria e o afasta da perfeição espiritual. Caros amigos, muitos pobres não acreditam ou não o querem fazer, mas a prova da riqueza é mais difícil de ser superada com êxito do que a prova da privação ou da pobreza. Entre os extremos da riqueza e da miséria, a grande maioria das criaturas transita nas reencarnações terrenas em estágios intermediários, sempre com vistas ao seu progresso espiritual. Muitas famílias que acumularam grandes fortunas no decurso do tempo, com propriedades e recursos financeiros e monetários, que garantiria a todos os seus membros viverem em ótimas condições durante muitas existências, têm a sua fortuna degradada em poucos anos. E quando vivenciam esta situação, encontram sempre culpados. As gerações mais novas que depredaram o património, a má gestão dos administradores de plantão, as crises económicas, as novas transformações na lógica produtiva da economia internacional, dentre outras desculpas para tão grande disparate. A doutrina espírita mostra-nos com clareza e determinação que muitas destas fortunas e riquezas acumuladas somente o foram
estas riquezas acumuladas somente o foram através de expoliação, exploração e violência. E muitos patrimónios gigantescos foram se degradando em curto período de tempo, levando os herdeiros à insolvência e à revolta generalizada. E isso nós vemos muitas vezes, nós vemos frequentemente aqueles que herdaram desperdiçarem tudo porque não souberam fazer a melhor gestão. E nós sabemos que a riqueza serve para criar emprego, para criar bem-estar, para ser distribuída e não para guardarmos só para nós. Seja qual for, portanto, as nossas possibilidades materiais, saibamos usufruir corretamente dos bens que Deus nos concede, na certeza de que a desigualdade das riquezas visa, acima de tudo, o nosso aprendizado espiritual e a exemplificação cristã. Se utilizarmos bem tudo o que nos é concedido, se tivermos temperança e responsabilidade com as nossas posses, se compreendermos que tudo que existe na natureza e na sociedade cotidiana pertence a uma inteligência suprema, misericórdia justa e soberanamente bom, entenderemos que só nos pertence aquilo que nós conseguirmos acumular dentro dos nossos corações e dentro das nossas mentes, que são os nossos sentimentos, que são os nossos conhecimentos, os nossos valores morais e éticos e os nossos exemplos edificantes da vida. Os recursos monetários e financeiros são importantes e não devemos negar a sua relevância, pois são instrumentos fundamentais para o nosso progresso, mas devem ser vistos sempre como meios para que atinjamos o progresso de forma mais consistente e nunca deve ser visto como um fim em si mesmo. Quando enxergamos desta forma, estamos a nos desvirtuar dos verdadeiros valores da vida, muito bem exemplificados pelo Mestre de Nazaré. Na história, caros amigos, na história da humanidade, quantos impérios se desmoronaram por completo, quantas dinastias foram dizimadas e quantos conglomerados foram à falência. Nestes casos, encontramos muitas situações em comum. Muitos destes empreendimentos foram construídos através de degradação, de corrupção generalizada e de uma exploração colossal, gerando drama, lágrimas e dores que culminaram em ressentimentos, mágoas e, no pior dos casos, perseguições espirituais. Falamos aqui de processos obsessivos que se podem tornar graves. Famílias inteiras se transformaram em vítimas e foram perseguidas por espíritos revoltados que se sentiram traídos por elas próprias noutra altura, humilhados, explorados ou roubados materialmente na sua mais íntima dignidade. Por isso, todo o cuidado é pouco da forma como usamos ou abusamos das nossas riquezas. O dinheiro tem grande relevância na sociedade contemporânea, mas todos devemos nos precaver dos prazeres oriundos da posse excessiva da moeda. Ela nos abre portas, nos traz facilidades e amores ilusórios, passageiros, comprometendo os nossos valores mais íntimos e pessoais. Além disso, caros amigos e ouvintes, num mundo marcado pela força do capital, o poder nos é dado de forma direta e com este poder em mãos, muitos podem e se deixam, infelizmente, corromper ou degradar nas suas formas de pensar, levando-os a impor aos outros os seus pensamentos e transformando estes indivíduos em verdadeiros ditadores, em seres autoritários que se utilizam do seu poder para impor suas ideias e pensamentos, degradando a pureza da democracia.
Estes irmãos, ao chegar ao mundo dos espíritos ou ao mundo espiritual, depois do seu desenlace do corpo físico, tendem a arrepender-se das suas escolhas equivocadas e as suas lembranças serão fortes e estarão vivas na mente e no espírito, materializando-se em lágrimas, em cobranças e em remorsos intensos e degradantes, levando-os a um grande desequilíbrio. As leis de Deus, caros amigos, são eternas, imutáveis, verdadeiras. Todos nós estamos no melhor local para a nossa evolução. Nascemos na família correta, na família certa para todos nós, e com as características e habilidades necessárias para o nosso crescimento espiritual. E agora, quando nos rebelamos diante das dificuldades da vida e bradamos contra a justiça divina, estamos a cometer um sério equívoco. Superar as adversidades e construir um futuro melhor é fundamental para o nosso crescimento espiritual, tendo a consciência de que Deus estará sempre conosco. O problema é que nós, na maioria das vezes, nos equivocamos e escolhemos atalhos que nos causam constrangimentos futuros. E muitos destes constrangimentos nos acompanham durante muitos anos ou mesmo séculos, gerando dores violentas, mágoas intensas e severos ressentimentos. Amigos, a riqueza e a pobreza que vivemos no mundo material deve ser encarada como uma etapa para a nossa evolução. Neste momento, estamos a ser chamados pela justiça divina para prestar um testemunho individual, onde tomamos consciência das nossas quedas e pavimentamos um caminho mais seguro e consistente. Muitos irmãos dotados de grandes habilidades intelectuais e posses materiais viveram apenas à busca de prazeres materiais, deixando que os seus talentos trouxessem benefícios apenas para si, deixando de lado os irmãos sofredores e desamparados, distorcendo os ideais de auxílio e crescimento conjunto, transformando suas vidas num eterno acumular de recursos materiais, de prazeres e gozos sexuais num mundo marcado pela pobreza moral e pela indigência espiritual. Muitos destes irmãos retornaram à matéria, reencarnaram em situações degradantes, alguns em regiões pobres e miseráveis, outros sem a capacidade intelectual que anteriormente os caracterizaram. Tiveram assim existências de expiação e, quando partiram novamente para o plano espiritual, foram socorridos pelos bons espíritos e voltaram para o mundo espiritual de uma forma mais consciente. Estes depois evoluíram e, assim, depois de um aprendizado longo, entram em franco progresso espiritual, enquanto outros sucumbem ao desânimo e à desesperança, revoltando-se contra as leis divinas e adiando o seu progresso espiritual. Jesus disse: todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lei de causa e efeito, caros amigos. No mundo centrado nas aparências materiais, a prova da riqueza parece-nos mais interessante, pois ter recursos financeiros pode apresentar vantagens, mas essas vantagens são aparentes, e atrair inúmeras entidades, mas ao mesmo tempo pode nos afastar dos verdadeiros ideais da espiritualidade maior e comprometer ainda mais a nossa realidade espiritual. Entendamos verdadeiramente os pressupostos da vida e compreendamos que, onde estivermos, devemos valorizar as coisas simples e verdadeiras da vida. Muitos cultivam falas sofisticadas e passam a impressão de grandes conhecimentos. E aparentemente tudo nos parece perfeito, mas interiormente
somos ainda muito pequenos e precisamos ainda muito trabalhar em busca dos verdadeiros ideais da vida nesta caminhada. Caros amigos ouvintes, para tudo isto, a doutrina espírita pode nos auxiliar muito mais do que nós imaginamos. O que interessa é que iniciemos a nossa jornada de aprendizado. Logo, pobreza e riqueza são etapas para nós aprendermos, por um lado, a repartir e, por outro lado, a resignação, sabendo que o necessário já o temos. Temos a vida, somos imortais, e o necessário nós temos. O problema são os nossos desejos. Nós desejamos sempre muito mais do que aquilo que necessitamos. E por não obtermos aquilo que desejamos, entramos em ansiedade e julgamos que a vida não presta, que está tudo errado. O que é errado e o que é certo? Se nós temos o que é necessário, reencarnamos na família que precisamos, temos o trabalho ou o desemprego que necessitamos, tudo são provas. A vida só requer uma coisa de nós, que nós cresçamos como espíritos. Nós temos a inteligência que nos foi dada por Deus e o livre-arbítrio. Entendamos que a vida não nos dá nada. A vida apenas devolve aquilo que lhe damos. Gostamos da devolução? Então vamos dar outras coisas. Nós temos o que é necessário, todos nós. E não esqueçamos que Jesus está no leme desta morada que é o planeta Terra. Caros amigos e ouvintes, vamos agora à parte da nossa mensagem para a semana, para meditarmos. Diz assim Joana de Ângeles no livro Vida Feliz o seguinte: em qualquer circunstância, mantém-te tu mesmo. Não te apresentes superior ao que és, nem te subestimes a ponto de parecer o que não sejas. Anelando por uma posição melhor, empenha-te para atingi-la. Descobrindo imperfeições, luta por te aprimorares. Mente todo aquele que exibe dotes que não possui, quanto o indivíduo que os esconde e os nega. Ser autêntico é forma de adquirir dignidade. A ascensão é lenta para todos. Quem hoje triunfa, começou a batalha antes. Quem está combatendo logrará a vitória depois. Não te constranjas por seres um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessaram oportunamente o caminho para onde agora seguem os teus pés. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui. Marcamos encontro para o próximo sábado. A todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, de convívio, de autoconhecimento e de mais gratidão. Nas nossas preces, peçamos menos e agradeçamos mais. E veremos que a vida nos corre de forma diferente. Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Fiquem com um forte abraço aqui do Pedro Silva. Marcamos encontro então para o próximo sábado. Até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.